turma, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico. Hoje a gente vai praticar um pouco, tá, dos desenhos isométricos que a gente viu na última aula. Então, uma das formas que eu trabalho inicialmente na parte de desenho em perspectiva isométrica é utilizando as folhas isométricas. Essa folhinha aqui, que eu já disponibilizei para vocês, ela permite que a gente trace nossos desenhos à mão livre de uma forma bem mais rápida e mais simples na construção dos nossos primeiros desenhos, tá ok? Então, vocês observam que a gente tem esse reticulado isométrico, tá? E aqui, os ângulos que a folha permite que a gente desenhe no papel, eles vão ter as orientações das linhas. Eu vou escurecer aqui, tá? Só para vocês verem os ângulos. Então, as linhas elas vão ter os ângulos que a gente viu, de 120 entre esses eixos, tá? Então, a gente tem 120 graus nas orientações aqui dessas linhas. Então, temos o reticulado aqui, tá? Essas grades que vão permitir a gente fazer o nosso desenho. Para facilitar as coisas aqui, eu ampliei esse nosso papel, tá? Essas linhas, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Quando a gente for fazer os nossos desenhos, pessoal, a gente vai ter a nossa folhinha e vai praticar essas técnicas para construir diferentes tipos de peças, como vocês enxergam aí nessa folha que eu trago para vocês. Lembrando, pessoal, que inicialmente a gente sempre vai partir do nosso prisma. E desse prisma é que a gente vai fazer os desenhos, tá? A construção dos nossos modelos. Para iniciar, eu vou mostrar para vocês como fazer esse prisma. A gente vai partir, é bem simples. Como a gente viu na aula, a gente parte sempre da construção dos três eixos isométricos. Por exemplo, vou partir desse ponto para construir os meus três eixos. A mão livre mesmo, ainda não vamos usar ainda nossos instrumentos de desenho nesse momento. A mão livre, ó, me guiando pelas linhas, eu vou fazer meus três eixos, tá? Então, a perspectiva isométrica ela vai nos dar justamente essa ideia de três dimensões de um modelo, a representação de um desenho em três dimensões no papel, que tem apenas duas dimensões, né? O papel é plano, então a gente vai representar qualquer modelo em três dimensões através da perspectiva isométrica. Bem, depois que eu faço esses eixos, eu vou fazer a construção de cada uma das faces do meu prisma. Então, eu vou aqui observar a minha dimensão do comprimento, nesse caso eu vou me basear pela quantidade dos meus quadradinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Essas medidas vão ser de acordo com o desenho que eu quero fazer. Determinadas essas medidas, eu vou construir a minha face frontal, a primeira face, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou construir a face de cima. Também olho aqui, eu ainda não estou me preocupando com as medidas e nem com a perfeição do meu desenho, eu quero só ter uma ideia de como é a construção dos desenhos isométricos. Então, construo a minha face frontal, minha face superior e essa face. Então, eu fecho o meu prisma inicial. A partir desse prisma é onde eu vou estar fazendo o meu elemento. Então, digamos que eu vou fazer, por exemplo, essa pecinha aqui em L. Então, se eu quero fazer essa pecinha, o que eu vou precisar me atentar? Observem que eu tenho uma mudança aqui, ó, de direção no L. Então, eu vou olhar para essa face inicialmente e tentar construir aqui nessa face. Vamos nos orientar, nesse caso aqui, que essa mudança do L
esse rebaixo, vai acontecer aqui nesse segundo quadradinho. Então, vou escurecer aqui com uma tinta de outra cor. Nesse ponto, eu vou seguindo sempre, observem que as linhas isométricas. E aqui, ó, eu também vou escolher essa altura dessa medida, nesse ponto, nos dois quadradinhos. Sempre me guiando pelas linhas, ó, eu construí já essa minha primeira face. Beleza. Vou até aqui já escurecer, tá? Feita essa primeira face, eu posso fazer as outras. Vou fazer essa parte superior. Observem que a parte superior, nesse ponto, eu inicio, né? E ela vai até o final. Tá? Feito isso, ó, eu posso vir para essa face aqui lateral. Então, vou olhando para o meu desenho e observando como construir. Lembrando que nesse momento eu ainda estou trabalhando apenas com linhas isométricas, ou seja, linhas que são desenhadas nesse papel reticulado, né, que possuem 120 graus entre elas. Então, feito essas faces aqui, eu vou fazer o fechamento do meu desenho. Eu tenho que construir essa linha, essa de cima para baixo e essa outra diagonal. Então, ó, essa medida aqui tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Daqui para cá eu também tenho que fazer 1, 2, 3, 4. Até esse ponto. Como elas vão se encontrar, ó, eu traço essa linha daqui para cá e a linha de cima para baixo. Beleza? Então, feito isso, vocês observam que o que ficou dessa cor mais escura, desse azul, é o que me interessa do desenho. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão utilizar lápis, tá? Então, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão construir da forma que eu fiz, tá? Depois, ao finalizar essa parte, vocês vão apagar as linhas que não interessam, essas linhas que serviram só para você desenhar o prisma inicialmente, e vão reforçar o traçado do desenho final. Então, essa parte aqui em azul seria a parte que eu iria reforçar e a parte em vermelho seria a parte que eu iria apagar, tá ok? E aí, a gente vê que de uma forma simples, sem o uso de instrumentos, a gente já consegue iniciar os desenhos em perspectiva isométrica, beleza? Então, é isso que a gente vai trabalhar por enquanto. Num segundo momento, a gente já inicia utilizando os esquadros, o compasso, a régua, para aprender a usar essas ferramentas. Certo? Então, bons estudos e qualquer coisa, fico à disposição para tirar as dúvidas. Até mais!